aquele que foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito de Deus, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. A Ele eu adoro, a Ele eu adoro, a Ele eu adoro com todo o meu coração. A Ele eu adoro, a Ele eu adoro, a Ele eu adoro com todo o meu coração. Aquele que foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito de Deus, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. A Ele eu adoro, a Ele eu adoro, a Ele eu adoro com todo o meu coração. A Ele eu adoro, a Ele eu adoro, a Ele eu adoro com todo o meu coração. Agora vamos continuar essa questão dos 10 mandamentos. Vamos falar dos outros mandamentos subsequentes. Qual é o próximo mandamento, depois de honra teu pai e tua mãe? O próximo mandamento é o sábado. Vamos falar do sábado, uma questão polêmica aqui agora. Será que é válido para os dias de hoje? Alguns dizem que Jesus cancelou essa lei. Será que ele realmente teria cancelado essa lei? Vamos lá. Êxodo capítulo 20, o mandamento diz: lembra-te do dia do sábado. Veja bem, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está das tuas portas. Porque em 6 dias, aí ele ainda explica, ele vai mais além do que nos outros mandamentos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Vamos lá. Primeiramente, eu quero esclarecer para vocês que o sábado ele é um dia de descanso. Foi o que Deus ensinou. Deus fez o 7º dia. Foi Deus que fez o sábado. Para isso, exclusivamente, para descanso. Você vê que Deus, lá em Gênesis, ele simplesmente faz o 7º dia e a única coisa que diz que ele fez no 7º dia foi que ele descansou e abençoou. O texto também diz que ele abençoou e santificou esse dia. Deus não fez isso com nenhum outro dia da semana. Você vai procurar a Bíblia toda e você não vai ver. Ele não fez isso com o domingo, ele não fez isso com a segunda, nem com a terça, nem com a quarta, nem com a quinta, nem com a sexta. Ele fez isso com o 7º dia, que é o sábado. Isso porque o sábado é o dia de consagrar a vida, a família a Deus. É um dia especial. A única igreja, exceto adventistas, a única igreja evangélica que eu encontrei até o momento, e que assim eu dou os parabéns por estarem fazendo esse tipo de
reunião aos sábados é as Assembleias de Deus. Fazem sem sentir, sem perceber. Consagram, santificam o sábado. Eu já participei de muitos anos, por muitos anos em Assembleia, e a Assembleia faz uma reunião aos sábados chamada reunião de consagração. Então, começa às 10 da manhã, exatamente como um Shabat de judeu, começa às 10 da manhã, e eles vão ali, alguns vão até meio-dia, outros vão até 1h da tarde, outros vão até 3, 4 da tarde. E é uma reunião de jejum e oração. E tem uma palavra, e geralmente é assim. E louvores, hinos da harpa, e depois a gente sai para comer, né? Depois que termina, geralmente a gente saía para comer fora. A gente comia alguma coisa na Parmê, alguma coisa assim, quase que um Shabat completo de judeu, igualzinho. Só que com costumes evangélicos, claro, né? Mas isso não invalida a questão deles estarem guardando o sábado sem perceber. A palavra sábado, vamos ver agora a questão bíblica, bem mais aprofundada. A palavra sábado, só para você ter uma ideia, aparece 103 vezes na Bíblia. Eu contei pessoalmente 43 ocorrências após o nascimento de Cristo. A palavra sétimo dia aparece 61 vezes na Bíblia, ocorrendo apenas uma vez após o nascimento de Cristo em Hebreus 4:4. Agora eu quero fazer uma observação para vocês. Todas as vezes que os apóstolos se reuniam com crentes em Cristo, crentes em Jesus, em Yeshua, para pregar a palavra, ensinar, orar, a Bíblia nos revela que isso ocorria sempre aos sábados. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver isso. E em alguns casos, as reuniões se prolongavam em vigílias pelas madrugadas até o primeiro dia da semana, que seria o domingo. Hoje, mas no passado, naquela época, não tinha esse nome domingo. Chamava-se primeiro dia da semana. Há um total de 164 ocorrências na Bíblia para o dia do sábado. Então, a questão é... Agora a gente vai correlacionar isso com o primeiro dia da semana. Vamos ver agora o primeiro dia da semana. Então, no total, 164 ocorrências da palavra sábado. E sétimo dia, juntos, né? Somando. A palavra primeiro dia da semana está citado 56 vezes. Essa expressão, primeiro dia da semana, está citado 56 vezes. Dessas 56 vezes, apenas 8 vezes após o nascimento de Cristo. A palavra domingo não existe na Bíblia, porque foi um dia nomeado em homenagem a Domiciano, um imperador romano. O domingo foi instituído por Roma, por meio do calendário gregoriano. Tá? Começou com Júlio César, depois passou para Gregório, eles aprimoraram o calendário, fizeram melhor a contagem, e aí foi instituído como calendário gregoriano e colocaram o nome do primeiro dia da semana de domingo. Vamos comprovar isso que eu falei para vocês sobre as reuniões que ocorriam aos sábados. Você vai ler Atos 13:44, Atos 15:21 e Atos 16:13. Diz assim: reuniões dos apóstolos com o povo para ouvir a palavra e orar. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. E aí vem outro texto dizendo: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falando-nos as mulheres que ali se ajuntaram. Então vamos lá. Para completar essa ideia, Jesus veio pregar contra o legalismo e não contra a lei. Algumas pessoas dizem que Jesus veio pregar contra a lei, que Jesus veio abolir a lei. Jesus nunca disse isso. Há pessoas que não comem fora no sábado
porque precisa pagar, precisa pegar comida no self-service. Não é nada disso. Santificar o sábado não é nada disso. Jesus cancelou a maldição da lei, o legalismo. Mas a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. É isso que diz a palavra no livro de Romanos. Aí talvez você me pergunte, então é pecado eu ir à igreja no domingo? De maneira nenhuma. Nem é pecado, nem errado. Se a sua igreja não tem consagração aos sábados, você pode fazer em casa. Na sua própria casa, sua própria consagração. Seu próprio Shabat. Separar o seu sábado para o Senhor. Então, qual é a conclusão que a gente chega depois de ler tudo isso? E há muitas outras controvérsias, porque Jesus não teria guardado o sábado. Não, Jesus guardou o sábado sim. O que ele veio foi cancelar o legalismo. Então, o que Jesus falava nas suas mensagens? Se uma ovelha cair num buraco, você não vai pegar, você não vai salvar? Se tem uma pessoa, em caso de vida ou morte, uma pessoa precisando de cura, ela vai morrer e você não vai curar? E uma pessoa passando necessidade, você não vai ajudar? Porque é sábado? Então, esse legalismo veio do homem. Foi isso que Jesus pregou, que esse legalismo veio do homem. Porém, o sétimo dia, ele é do Senhor. E está na Bíblia, do início ao fim. E um dia, quem sabe, a gente aprofunda mais sobre essa questão do sábado. Então, gente, vamos continuar. O próximo mandamento é não matarás. E Jesus confirma esse mandamento também. Ele diz o seguinte, vamos lá para Mateus 5, e vocês vão entender o que eu vou dizer. O mandamento, não matarás de Êxodo 20, né? Em primeiro lugar, eu quero só explicar para vocês que essa palavra, matar no hebraico, que está descrito em Êxodo 20, refere-se a matar com intenção. Seria hoje, no vocabulário jurídico, o homicídio doloso. E Jesus, ele nos ensina esse mandamento e ele nos ensina um entendimento além desse mandamento. E o que Jesus vai falar para a gente? Ele diz assim, ele diz que não apenas o simples ato de matar, mas ele vai além, ele fala que aquele que se ecolerizar, quer dizer, se enfurecer contra o seu irmão, será julgado e receberá juízo. E então vamos lá para Mateus 5, como eu falei. Vamos ler o que Jesus fala. Jesus está falando para todos ali. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, o que está nos 10 mandamentos, né? O que foi dito há milhares de anos atrás nos 10 mandamentos. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se ecolerizar contra o seu irmão, ou seja, se enfurecer contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão Racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, seu louco, será réu do fogo do inferno. Está prestando atenção na profundidade? Portanto, e ele continua porque a seriedade é muito grande do assunto. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, teu irmão, se você te lembrar que ele tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar, tá? Deixa ali a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro, antes de você entregar. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então não é só você pedir perdão por alguma coisa que você tenha feito,
Veja que Jesus ele foi bem além, ele penetrou mais profundo. Aí eu te pergunto, será que nós nunca nos enfurecemos contra alguém? Aí eu não digo com armas físicas, mas muitas vezes nós nos iramos e pecamos com palavras, xingamos, ofendemos, matamos, mas não matamos fisicamente, matamos a alma do nosso irmão. E quando Jesus nos ensinou a amar, ele disse que devemos agir com justiça, uma justiça que vai além do que está escrito superficialmente. Quer dizer, ir além, aqui o que Jesus estava ensinando não é inventar alguma coisa. Jesus não estava inventando alguma coisa. É que a nossa justiça, como ele mesmo disse, precisa exceder a dos fariseus. Os fariseus já cumpriam, aquilo ali eles já conheciam e eles já cumpriam. E diz, olha só como é que Jesus disse isso. Ele disse assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, quer dizer, os mandamentos são a base para a gente viver, para a gente conhecer o que é amor. O que é amar a Deus e amar ao próximo é a base. Mas o reino, para entrar no reino dos céus, é mais além. E eis que, aproximando-se dele um jovem, Mateus 19, nós já vimos isso, perguntou para ele, que farei para ter a vida eterna? E aí Jesus fala o quê para ele? Guarda os mandamentos. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí ele disse quais? Como assim quais? Por que ele fez essa pergunta? Né? Jesus respondeu super básico para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Né? E ele diz para esse jovem: cumpra os mandamentos para você ter vida eterna. E na continuação do texto você vai ver que o jovem, ele diz que ele já tem feito tudo isso. Mas Jesus, eu já tenho feito tudo isso desde que eu era novo. Eu já conheço esses mandamentos. Aí Jesus vira para ele e fala assim: então você vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas a questão é, como é que a gente pode herdar a vida eterna se a gente não faz nem o básico? Eu te pergunto. Muitas vezes nós matamos o nosso irmão. Nós estamos ali dando falso testemunho, fofocando da vida do próximo. É ou não é? É verdade ou não é? Vamos para o próximo mandamento que diz: não adulterarás. Êxodo 20, 14. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Levítico 20, verso 10. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, 27 e 28, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Já lemos esse versículo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Jesus também vai mais além no não adulterarás. Quer dizer que só se você olhar com intenção para aquela pessoa, com intenção de ter aquela pessoa, você já está adulterando. Se aquela pessoa for casada, você já está adulterando. Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está se referindo aos 10 mandamentos, ao texto dos 10 mandamentos. Já foi dito há anos atrás. O povo antigo, aos quais já havia sido dito isso. Mas Jesus, ele vai além. Ele vai muito além. Além do simples ato de tocar indevidamente na pessoa, ou de ter relações com uma mulher, ele diz que no seu coração, se você pensou, se você intentou, você já cometeu adultério. E por que ele diz isso? Ele diz baseado num princípio. O princípio é que do coração procedem os maus desígnios. Assim, se você adulterar com atos, para começar, pare de agir. Então, vai sobrar só os pensamentos. E os pensamentos você precisa arrancar fora, esses pensamentos. Vamos ler os versos restantes.
Diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Muitas pessoas leem isso indevidamente, entendem indevidamente. Em Romanos capítulo 13, versos 9 e 10. O resumo da lei é o amor, porque o amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Mas as pessoas têm amor como sentimento e não como ação. E amor é ação. Amor é ação. É o conjunto dessas ações. É o conjunto de não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada que o próximo tem, né? Já é o amor. Quando você faz isso, você está amando. Tiago, capítulo 2, 8 ao 11, diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, se você cumprir a Escritura, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Está fazendo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sois redarguídos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado por todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então, vamos lá. Vamos ver o contexto. Tiago está se referindo no verso 10 e 11 ao que ele disse do início do capítulo até os versos 8 e 9. Está falando de quê? Tiago fala que não devemos julgar. Olha o contexto. Não devemos julgar o próximo. Não julgar porque somos falhos. Todos nós somos falhos. Não posso falar de você porque eu também sou falha. Tiago fala que devemos amar. Amamos e estamos cumprindo a Escritura. Não fazendo acepção de pessoas, que também é uma lei. Tá? O ato de fazer acepção de pessoas está na lei. Está nas 613 mitzvot. Nos 613 mandamentos, que não é só os 10 mandamentos. Tá? Por isso ele diz que você pode cumprir toda a lei, mas se você faz acepção de pessoas, você é transgressor da lei. Depois de tudo que nós lemos, de tudo que Deus está falando na sua palavra, veja bem, nós temos que cumprir a lei, nós temos que andar na lei de Deus e não julgar. Assim nós estamos amando. Isso é amor de Deus. Aí você talvez questione. Algumas pessoas podem questionar. Podem até questionar. Mas aí eu te pergunto, sem a lei você consegue amar? Sem a lei, sem conhecer a lei, sem saber o que é pecado, você consegue amar? Se você adultera, se você não conhece a lei, se você não observa a lei, e você adultera, mata, desonra, você está amando? Será que você está amando o seu próximo? Pense nisso. Não furtarás. Êxodo 20:15. Nós já lemos vários versículos que comprovam que esse mandamento ele foi repetido por Jesus. Jesus repete esse mandamento ao jovem que pergunta a ele o que devia fazer para herdar a vida eterna, em Mateus 19:18. Falando do mesmo episódio, há uma informação que completa mais esse texto, em Marcos 10:19, onde Jesus responde. Jesus responde para ele assim, tu sabes os mandamentos. Antes dele perguntar quais, né, tu sabes os mandamentos. Vira para o jovem e fala. Então quer dizer, quais são os mandamentos? Quais são os 10 mandamentos? Romanos 13:9 diz assim, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós já até lemos isso anteriormente, né? Quando falamos dos outros mandamentos. E
Qual é a lição que a gente tira disso? Aquele que diz que ama e não cumpre os mandamentos, não ama na verdade. Isso não é amor. Quem ama a Deus e ao próximo está cumprindo os mandamentos. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Se queremos viver no amor com Cristo, como Cristo nos ensinou, devemos viver essa lei. Viver cumprindo os mandamentos de Deus. Êxodo 20:16 é o próximo mandamento e diz assim: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Esse mandamento ele está ligado a uma lei de Levítico 19:18, que diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Em Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. A sétima, a sua alma abomina. Abominação é uma classe superior de pecado. É um nível superior de pecado. Deus classifica alguns pecados como abominação. E ele enumera: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras é a 6ª. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a sétima, a sua alma abomina. O que semeia contendas entre os irmãos. Veja o que diz Judas 1:18 ao 19. Judas não é aquele que traiu. Esse era discípulo de Jesus. Esse é outro Judas. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, os que não têm o Espírito, você não pode ter o Espírito Santo, de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Se você não pode ter o Espírito Santo e ficar causando divisão no meio dos irmãos. Então, é porque você não tem o Espírito. Não tem o Espírito de Deus. Quem vive causando divisão na igreja, entre os irmãos, é porque não tem o Espírito. Ao longo da Nova Aliança, nós vamos ver que os apóstolos várias vezes eles falam contra as contendas. Repreendem aqueles que causam divisões e semeiam dissensões. Aí eu te pergunto, esse mandamento também ficou no passado? Será que é Antigo Testamento? Será que é tão antigo assim, passou, acabou? Interessante é a gente notar que o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, ele já havia sido dado no deserto a todos. Esse é mais um fato interessante. Esse não é um mandamento novo. O mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, toda a tua força, toda a tua alma, e amar o teu próximo como a si mesmo, esse mandamento já existia. Tá? Ele está lá no livro de Êxodo. Veja o que Jesus ensina ao seu povo. Jesus, ele acrescenta um novo entendimento aos mandamentos. Ele tira da letra, tira do papel, tira da pedra, e ele ensina a como realmente amar. Como é que a gente vai realmente amar? Como eu vos amei. Aí ele diz, porque olha só, em João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 15:9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus estava dizendo a eles, até agora vocês aprenderam o básico. Vocês estavam no básico. Estavam na escola
do nível básico de amor. Agora vocês não vão só amar nesse nível superficial. Vocês vão amar como eu vos amei. E como é que Cristo nos amou? Cristo nos amou, Jesus nos amou, Yeshua nos amou. Deus nos amou com amor sacrificial. Ele nos ensinou a nos negarmos a nós mesmos e o seguirmos. Negue-se a si mesmo e me siga. Você está pronto a se sacrificar pelo seu próximo? A sacrificar a tua vida por Jesus, pelo teu próximo, pelo teu irmão, por aquele que talvez você nunca tenha visto? Da mesma forma que Cristo se entregou naquela cruz pela nossa vida, assim nós devemos fazer. Entregar a nossa vida por Deus, pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, pelos nossos irmãos. Vamos falar agora do último mandamento, o último dos 10, o 10º. Diz assim: não cobiçarás. Êxodo 20:17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí em Romanos 7:7 a gente vai ver o seguinte, que Paulo fala assim, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo algum. Mas se eu não conheci o pecado senão pela lei, por que eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás? Ou seja, a lei é que nos fala o que é pecado e o que não é pecado. Então a lei é boa, né? Eu não teria conhecido o pecado, eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei. Se a lei não dissesse, eu não saberia. Com efeito, Romanos 13:9 diz assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu naquela época dizendo em João 14:23-24: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, todas essas palavras nós devemos guardar no nosso coração, observar os mandamentos, porque Deus deixou os mandamentos para que nós tivéssemos vida. Tudo isso é para que nós tenhamos vida e possamos viver a vida que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja